O senador Exalci Lucas subiu à tribuna do Senado para protestar contra a usurpação de poderes do Legislativo perpetrada por ministros do Supremo Tribunal Federal, frequentemente por meio de decisões monocráticas. Dirigindo-se ao presidente Rodrigo Pacheco, Exalci Lucas disse: "Ontem, presidente, o STF nos afrontou ao retirar desta Casa de Leis a prerrogativa de legislar. E neste momento tão delicado que nós vivemos, é preciso que o Parlamento brasileiro tome providências urgentes para retomar o seu papel e evitar um mal maior." O senador lembrou que entrou para a política para representar a população. Ele apontou: "Tratei, briguei e argumentei por essas e outras causas, justamente porque entendo que somente em um Estado democrático de direito os representantes do povo têm a prerrogativa de fazer valer a vontade da maioria. E a maioria dos brasileiros querem dos seus representantes que tomem decisões, que legislem com responsabilidade e esmero." Exalci Lucas declarou: "Tenho responsabilidade e ciência do meu papel como representante eleito e não abrirei mão de exercer as prerrogativas inerentes ao cargo para o qual fui eleito. Repito, eleito pela vontade da população para trabalhar e defendê-la em todas as circunstâncias." O senador perguntou: "Quanto tempo falta para que esta casa deixe de existir e os direitos e a liberdade sejam subtraídos de todos nós? O Congresso Nacional foi cassado? Todas as decisões que valem são do Supremo Tribunal Federal, sejam quais forem, e por mais esdrúxulas que possam parecer, não basta pensar, é preciso dizer os perigos que nos rondam e que são, sim, reais." O senador Plínio Valério, então, pediu uma parte e afirmou: "O senhor está coberto de razão. Seu pronunciamento retrata a crise institucional que o país vive e que muitos querem negar. Há uma crise institucional." O senador explicou: "Quando um poder usurpa o direito, a prerrogativa do outro, está criada a crise. Quando você prende uma pessoa, bota a tornozeleira por um crime que não está tipificado na lei brasileira, como criticar o Supremo, que não é crime. Quando você manda bloquear conta de empresários e conta de esposa de empresários, como tem em Manaus, esposas de empresários com as suas contas bloqueadas para a pessoa passar fome. Quando um ministro diz, perdeu mané. Quando o outro fala, ainda tem multa para dar e prisão para mandar. Que país é este? Que dupla infernal se formou? Um manda prender quem deveria estar solto e o outro solta quem deveria estar preso. Dá música, mas não dá para dançar nessa música. Pelo menos eu, como senador, não danço nas músicas tocadas pelo Supremo Tribunal Federal." Em resposta às questões levantadas pelos senadores, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impediu que houvesse outros apartes. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 1 ano e meio. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Acho que aqui todos são testemunhas dos assuntos relacionados à educação, ciência e tecnologia, área tributária. A gente participa ativamente, debate, discute. Nas questões jurídicas, eu não tenho entrado muito nos detalhes porque não sou advogado e por isso não participo, inclusive, da CCJ. Mas ontem, presidente, o STF nos afrontou ao retirar dessa Casa de Leis a prerrogativa de legislar. E neste momento tão delicado que vivemos,
é preciso que o parlamento brasileiro tome providências urgentes para retomar o seu papel e evitar um mal maior. Entrei na política única e exclusivamente para lutar por uma educação de qualidade, por igualdade de oportunidades, por avanços na ciência, tecnologia, com a pesquisa e inovação, para que o Brasil possa desenvolver e ser competitivo no mundo moderno. Tratei, briguei e argumentei por essas e outras causas, justamente porque entendo que somente em um Estado democrático de direito, os representantes do povo têm a prerrogativa de fazer valer a vontade da maioria. E a maioria dos brasileiros querem os seus representantes que tomem decisões, legislem com responsabilidade e esmero. Foi por isso que coloquei meu nome e o meu trabalho à disposição da população para representá-la. Primeiro no parlamento local e nos últimos 12 anos aqui no Congresso Nacional como deputado federal e agora como senador da República. Aprendi muito cedo o que é servir e o quanto isso nos dá o sentido maior de existir, lutar e ajudar a construir algo melhor e duradouro para a sociedade. É missão daqueles que foram escolhidos pela população. Tenho responsabilidade, ciência do meu papel como representante eleito e não abrirei mão de exercer as prerrogativas inerentes ao cargo pelo qual fui eleito. Repito, eleito pela vontade da população para trabalhar e defendê-la em todas as circunstâncias. Meus amigos, minhas amigas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, a pergunta que não quer calar e está na cabeça de todos os brasileiros é quanto tempo falta para que essa casa deixe de existir e os direitos e a liberdade sejam subtraídos de todos nós. O Congresso Nacional foi cassado? Todas as decisões que valem são do Supremo Tribunal Federal, seja quais for, e por mais esdrúxulas que possam parecer, não basta pensar, é preciso dizer os perigos que nos rondam e que são sim reais. Para finalizar, eu peço a atenção dos senhores e senhoras para alguns fragmentos que fiz do texto que vou ler, de autoria do escritor e poeta Eduardo Alves da Costa. Senador Cajuru, que Vossa Excelência, há pouco nós conversávamos sobre isso. Eduardo Alves da Costa. Tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca os avós da garganta e já não podemos dizer mais nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a serviço, e nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor nos calamos. No silêncio do seu quarto, a ousadia se afogueia às faces, e eu fantasio um levante. Mas amanhã, diante do juiz, talvez meus lábios calem a verdade com um foco de germes capaz de destruir. Mal sabe criança dizer mãe, e a propaganda lhe destrói a consciência. A mim, quase me arrancam pela gola do paletó à porta do templo e me pedem que aguardem até que a democracia se digne aparecer no balcão. Então, senhores e senhoras senadores, nós não podemos, de fato, continuar calados. É inadmissível aprovarmos aqui com tanto debate a questão do Auxílio Brasil e retirando do teto, como tiramos diversas vezes, e uma canetada, o Supremo modifica tudo isso e a gente aceita de forma calada. Então, eu chamo a atenção
e não estou aqui realmente para isso, para me submeter às decisões da forma como está sendo feito. Permite uma parte, senador Zalci? Pois não. Se o presidente permitir, pois não. Certo de razão. Seu pronunciamento retrata a crise institucional que o país vive, que muitos querem negar. Querem negar. Há uma crise institucional. Quando um poder usurpa o direito, a prerrogativa do outro, está criada a crise. Quando você prende, bota a tornozeleira, prende a pessoas que o crime não está tipificado na lei brasileira, como criticar o Supremo não é crime. Quando você manda bloquear a conta de empresários e conta de esposa de empresários, como tem em Manaus, esposa de empresário com suas contas bloqueadas para a pessoa passar fome. Quando o ministro diz perdeu o mané, quando o outro fala ainda tem muito multa para dar e prisão para mandar, que país é este? Que dupla infernal que se formou? Um manda prender quem deveria estar solto e o outro solta quem deveria estar preso. Dá música, mas não dá para dançar nessa música. Pelo menos eu, como senador, não danço nas músicas tocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Queria uma parte também, senhor. Eu vou me inscrever na parte. Vamos só organizar aqui, por favor. Conclua, já concluiu o seu prazo, nós temos o próximo orador. Sim, me pediu. Não tem a parte. Então, presidente,